Olá, muito boa tarde, meus amores. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui do canal. E hoje nós vamos falar um tema bastante de dúvida, né, dos seguidores aqui, que é a relação entre o déficit de atenção e hiperatividade, mais especificamente a própria hiperatividade e a ansiedade. Vamos entender nessa aula de hoje qual é a relação entre esses dois transtornos. Será que tem semelhanças? Quais são as diferenças para que a gente consiga entender esses dois transtornos de formas diferentes e tratar cada um devidamente, né? Então, quero já dar as boas-vindas aí para você. Se você ainda não é inscrito no canal, né, já aproveita e se inscreve, tá? Se inscreve aí, seja por onde, né, você está assistindo, enfim. E já marca alguém aí que você sabe que tem essa dúvida aí também com relação ao TDAH e à ansiedade. Porque nessa aula de hoje, o meu intuito vai ser esclarecer essas dúvidas e fazer você entender como trabalhar cada um desses transtornos e quando eles coexistem, né? Quando a ansiedade vem junto aí com o TDAH também, como que a gente pode trabalhar isso, certo? Se de repente você está aqui e fala assim, nossa, Lê, mas eu acho que aqui acho que não tem essa questão não da ansiedade. Já adianto para você, né? Todo TDAH envolve a ansiedade, mas o contrário não é verdade. Nem toda pessoa ansiosa tem o TDAH. Então, se tem, né? Se você identifica aí, se você lida em alguma circunstância com o TDAH, fica nessa aula de hoje para você conseguir entender esse conceito, certo? Então, vamos lá. E aí eu quero já ressaltar, né? Muitas mães que me procuram, elas têm não só essa dúvida, mas elas têm uma dificuldade, né, de entender essa questão da ansiedade dentro do TDAH, e muitas vezes elas mesmas se veem ansiosas, agitadas, né? Aquela correria. Quem tá aqui que se considera uma pessoa ansiosa, né? Levanta a mão aí, dá um ok aí para mim, só para eu saber. É muito comum, né, gente? A ansiedade, ela tá muito em alta hoje em dia, principalmente agora em tempo de pandemia. Isso é extremamente normal, natural, mas é algo que a gente precisa dar atenção para que não evolua para realmente um transtorno, tá? Então, elas chegam muito para mim com essa dúvida e essa dificuldade de como lidar propriamente com a questão da ansiedade, mas muitas vezes elas próprias percebem que elas também estão, né, ansiosas. Não que elas tenham o TDAH, né? Muitas têm também, mas elas estão nessa questão aí da ansiedade, né? Quem tá falando eu? Então, vamos lá. O intuito maior aqui é fazer vocês entenderem as diferenças, né? Porque quem acompanha as minhas aulas sabe que eu prezo muito por a gente identificar a causa dos problemas. Uma vez que a gente identifica a causa, fica muito mais fácil resolver esse problema, né? Então, a ideia aqui é essa, tá? A gente identificar o que está trazendo essa agitação, né? Quando a gente acha que é TDAH, acha que é ansiedade, o que está por trás é aquela agitação, certo? Olha lá. Devido à hiperatividade essa semana, ia acontecendo uma tragédia com meu filho sem ter noção de perigo e quase incendiando a minha casa. Graças a Deus conseguimos apagar o fogo, mas ele ficou como ia entrar em crise. Fiquei muito preocupada com ele. Então, olha só, provavelmente por conta da impulsividade, existiu ali um erro, né? Não prestou atenção, isso também pode envolver o próprio TDAH, e aí gerou-se quase uma tragédia, né? E diante dessa quase tragédia, ele pode ter entrado naquele pânico, né? Isso também é normal. Mas a gente tem como controlar, não só prevenir tudo isso, mas também a gente precisa aprender o que fazer quando vem esse pânico, né, gente? Porque a gente, se não, imagina, teria pegado fogo na casa, né? Se talvez a mãe não tivesse ali para conseguir saber o que fazer. Mas olha só, deixa eu citar então aqui alguns comportamentos que são bastante comuns nas pessoas ansiosas. Mas antes disso, eu quero deixar claro o que é uma coisa e o que é outra. O que é o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção
e hiperatividade. Ele é aquela pessoa que ela pode ter só hiperatividade ou ela pode ter só a parte da desatenção, ela pode ter as duas coisas, tá? Então, normalmente é uma pessoa mais distraída, uma pessoa que esquece as coisas com facilidade. Quando envolve a hiperatividade, tem aquela questão da agitação, isso tanto criança quanto adulto, tá, gente? Tem a questão da agitação, essa questão da impulsividade, né, que até alguém falou aí também. Então, a pessoa ela não consegue pensar antes de agir. Essa é uma característica muito comum da pessoa que é hiperativa, tá? A ansiedade, ela é semelhante, mas as causas são diferentes. Ela é semelhante à hiperatividade. Ela gera também uma agitação, assim como a hiperatividade, mas quando que a gente percebe que a pessoa é mais ansiosa? Ela tem aquela dificuldade de organização, ela tem uma dificuldade de cumprir prazos, por exemplo, ou de seguir regras, né? Quando é a criança menor, mas quando a gente fica adulto, a ansiedade vem com essa dificuldade de cumprir prazos, que acaba sendo, né, também um descumprimento das regras. O esquecimento, né, é uma coisa muito frequente em ambos os transtornos, e também a questão da própria impulsividade. E tem aquela dificuldade, né, de concluir as coisas que começam. Então, só que as causas são diferentes, né? Primeiro, o TDAH ele é genético, nasce com a criança. Então, a gente percebe que existe essa questão da distração, da desatenção, da agitação desde criança. Não é uma coisa adquirida. Isso vem desde criança, né? Agora, a ansiedade, ela, embora exista uma predisposição genética, nenhuma criança é ansiosa, né? Não deveria ser, pelo menos, a não ser que ela viva num ambiente que seja propício para ela desenvolver essa ansiedade. Então, a ansiedade ela é desenvolvida por uma série de fatores, né? Por uma série de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia indevidamente e a gente vai gerando essa ansiedade dentro da gente, tá? Então, só para esclarecer um pouquinho, né, o que é uma coisa e outra aqui. Ah lá, minha filha tem o TDAH e em época de aula fica muito ansiosa. Morde os cantos dos dedos e toda a pele por dentro da boca. Então. E aí, nós vamos falar um pouquinho também sobre como lidar, tá? Mas o objetivo maior da aula de hoje é fazer você entender as diferenças para você, como eu falei, né? A gente identificando a raiz do problema, fica mais fácil resolver, né, gente? Então, vamos lá. Como eu falei no início, todo TDAH tem a questão da ansiedade, tá? Todo. Por quê? Porque a gente está falando é a mesma via neuronal que está com algum problema ali, né, gente? Então, toda aquela linha da noradrenalina tá com algum problema ali. Ou eu não tô produzindo direito, ou eu não estou usando direito esses neurotransmissores. Então, vem a questão da impulsividade, da agitação, da dificuldade de organização, tudo isso que eu falei. A ansiedade, então, ela está dentro do TDAH. Não tem nenhum TDAH que não sofra com ansiedade. Só que a gente tem como controlar isso. E a gente sabe que é porque os sintomas são muito parecidos também, tá, gente? Da hiperatividade e da ansiedade. Só que, como eu falei, nem todo ansioso tem o TDAH. Às vezes é somente uma ansiedade. E quando a gente consegue identificar, não, é TDAH, você segue por uma linha de tratamento. É ansiedade, você segue por outra linha de tratamento. E qual que é um erro muito comum, né? A gente não identificando o que é que o nosso filho tem de verdade, acaba tendo um tratamento incorreto. E aí, muitas crianças também que sofrem com o TDAH acabam sendo medicadas, e isso agrava ainda mais a questão da ansiedade, em vez de ajudar, né, gente? Então, por isso que é tão importante a gente saber o que é que realmente ter um diagnóstico mesmo. E você não precisa ser nem um diagnóstico formal, não, tá? É você, como mãe, conseguir observar isso. Já vai fazer uma grande diferença aí na sua casa. Você, como pessoa, né? Entender aí o que é que está gerando essa agitação, né? O que é que está gerando essa agitação? Então, eu quero que você pense em você, que está assistindo agora aqui. Você como adulto. Será que você tem o TDAH ou você acha que você é só uma pessoa ansiosa? Como que eu
percebo isso, Ale. Você sempre foi assim? Desde criança você sofre com essa agitação? A gente vai concentrar mais na agitação, na parte da hiperatividade do TDAH aqui hoje, tá? Você sempre teve essa agitação ou não? Isso nasceu depois da adolescência ou na vida adulta, com os problemas, né, que a vida adulta traz pra gente? Olha lá, eu tenho dificuldade de cumprir prazos, sempre acho que terei tempo suficiente, ou é uma dificuldade de terminar algo que eu começo. Tenho cursos que eu comprei que eu nunca fiz. Me odiava por conta disso, achando que eu era preguiçosa. Então, muitas vezes é por conta da ansiedade, né? A ansiedade, ela traz consigo um bloqueio. E esse bloqueio nos impede de prosseguir. No seu caso, né, Cíndia, tem algumas coisinhas aí também que a gente já conversou com relação a isso, da sua própria personalidade, que você precisa trabalhar alguns pontos aí em você, mas sim, está muito relacionada também à própria ansiedade. Então, me conta, você se percebe mais agitada desde quando? Desde sempre? Ou foi a partir de quando na sua vida? Porque se foi da vida adulta em diante, muito provavelmente isso é somente uma ansiedade. E a ansiedade, gente, nós adquirimos por maus hábitos. Por maus hábitos, né? A gente não tem costume de se organizar. A gente não tem costume de fazer agenda, a gente não tem costume de planejar o nosso dia, de planejar a nossa semana, de planejar nossas finanças. O brasileiro, em geral, não tem o costume de se planejar. E isso por si só já traz para a gente um aspecto de ansiedade. Então, muitas vezes a gente acredita que a gente é uma pessoa que tem dificuldade de organização porque a gente é ansioso, mas é o contrário. É porque você não se organiza que isso te deixa ansioso, porque a ansiedade, ela é um medo. O que está por trás, né? É como se fosse um medo. Um medo do quê? Um medo do que vai acontecer no futuro. A ansiedade, ela, em tese, gente, e na verdade, a ansiedade ela é um sentimento comum que todos nós temos, tá? O que eu tô falando aqui é o transtorno, né, de ansiedade, que é algo patológico. A ansiedade, em níveis normais, ela serve para nos preparar para esse futuro próximo que vai acontecer, algo que, poxa, eu ainda não sei muito bem como vai ser, então eu preciso me preparar, preciso estar atenta. Esse é o estado de alerta, o estado de atenção que eu preciso me encontrar para fazer tudo certinho, né, nesse momento seguinte aqui que vai acontecer. Só que quando isso passa a ser prejudicial, né, quando essa ansiedade ela é demais da conta, então eu começo a deixar ela me controlar e não eu controlo essa ansiedade. E aí vem aquela preocupação excessiva, eu acabo ficando agitada, eu acabo esquecendo as coisas que eu tenho que fazer, então eu até posso tentar me organizar, mas eu não cumpro os prazos que eu me proponho, eu não consigo cumprir as regras que me são impostas, ou que eu mesmo, né, me imponho ali, tenho que fazer tudo ali certinho, não consigo, né, não consigo terminar um curso que eu começo, porque existe em mim uma inquietação, uma agitação que eu tô deixando ela me dominar, né? E isso é muito, isso está dentro, né, também do TDAH. Por isso que a gente, para a gente trabalhar essa questão da ansiedade, ela vai, quando existe o TDAH, ela vai ser muito parecida. A gente precisa
Voltei! Acabou a luz aqui, gente. Acontece, né? Mas vamos lá, estamos ao vivo ainda, ou melhor, de novo, né? Deixa eu só dar uma buscada aqui nos comentários de vocês. Estamos aqui falando, né, da ansiedade no TDAH. Olha lá. O meu problema é tentar fazer muitas coisas de uma vez só. Até faço o planejamento, mas por resolver coisas para outros aqui em casa, se torna um peso no dia e eu fico com tarefa sua, né, para fazer. Essa é uma das questões, né, gente? Então, assim, o fazer muitas coisas ao mesmo tempo atrapalha a questão da ansiedade. Na verdade, gera em nós uma ansiedade. Se você já identificou esse hábito, você tem como modificar esse hábito, certo? Lembra que eu falei, né? Quem estava acompanhando aqui, antes de eu cair, a ansiedade, ela nasce de hábitos ruins. A ansiedade pura. Tô falando da ansiedade aqui sem o TDAH, tá? A ansiedade, ela nasce de hábitos ruins. Hábitos ruins como não se organizar, não se planejar, se permitir fazer várias coisas ao mesmo tempo, se permitir pensar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Tudo isso vai gerando em nós uma sensação de que eu não vou dar conta. É aquele medo do futuro, é um medo de não dar conta, né? Então, isso vai aumentando até que, se a gente não interfere em nenhum momento nessa questão da ansiedade, ela pode se tornar um transtorno e vir até a se tornar uma síndrome do pânico, né? Que seria o ápice aí da própria ansiedade vindo a somatizar no próprio corpo, né? Tem gente que sente, quem já teve a síndrome do pânico, eu nunca tive pessoalmente, né? Mas quem já teve relata que é uma sensação de morte. É uma sensação, né? Não que a pessoa está morrendo, não acontece nada, na verdade, não altera a pressão, não altera nada, mas a sensação que ela tem é uma sensação de morte, né? E como que a gente faz, então, Ale, para conseguir amenizar, né, tudo isso, uma vez que a gente identificou aqui que existe essa questão da ansiedade. Só antes de eu te falar como que a gente deve lidar com isso, quando isso envolve o TDAH, quando a ansiedade ela está dentro do TDAH, eu preciso entender uma coisa também. O TDAH, lembra que eu falei? Ele é genético. E essa questão da agitação, da hiperatividade que existe no TDAH, ela é uma questão neurofisiológica. Então, eu preciso entender que também a minha biologia não funciona corretamente. Não é só a parte emocional que eu preciso mexer, como é quando a gente tem só a ansiedade pura. Se for só a ansiedade, a gente vai trabalhar só o emocional da pessoa e vai resolver. Quando existe o TDAH, é o emocional, mas eu também preciso corrigir essa biologia, certo? E a gente faz isso na alimentação, né? Quem acompanha aqui o canal sabe do que eu tô falando. Então, eu preciso entender que tem esse parâmetro também. Mas a parte emocional, a gente resolve da mesma maneira, né? Que é eu me ensinando, né? Aprendendo ou ensinando aí o meu filho a controlar, a gerenciar essa ansiedade. E a gente faz isso identificando as causas, o que me deixa ansioso, né? O que me deixa ansioso? Eu identificar as causas é o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto. Olha lá. Eu sempre brinquei com o meu marido, dizendo que ele é hiperativo. O meu filho tem TDAH e muitas coisas é o reflexo do pai. Ambos são ansiosos e impulsivos, não lidam bem com frustração. É hereditário, então? Sim, na maioria das vezes é, né? Não necessariamente, tá, Fabi? Mas por ser genético, o TDAH, ele é hereditário, só que às vezes não vem do pai e da mãe, às vezes vem de um avô, de um tio, né? Hereditário não necessariamente vem aí também só do pai e da mãe, tá bom, gente? Mas sim, tem essa questão genética, sim. E se você percebe comportamentos semelhantes neles, provavelmente, né, o seu marido tenha aí também. Entendendo, gente, que a criança ela também absorve muito pelo exemplo, né? Então, se ela vê o pai com atitudes ansiosas e impulsivas, esse é o padrão de normalidade dela. O que você acha que ela vai reproduzir? O que ela vê,
né? O que ela vê. Então, quando a gente fala também de tratar o TDAH, a gente precisa entender que eu preciso tratar a criança e os adultos de casa também, para que o padrão de comportamento se modifique como um todo. Se você é mãe, né, e o seu filho é ansioso, você precisa entender que o controle, o gerenciamento dessa ansiedade tem que começar em você. Você não tem como ensinar o seu filho a gerenciar a ansiedade se ele não vê isso em você também. Faz sentido, sim ou não? Né? Olha lá, a tia do meu esposo também é 70 anos, faxina a casa e trabalha o dia inteiro e não se cansa, né? Então, assim, tudo vai, né, gente, da gente entender até onde isso é saudável para a pessoa também, né? De repente, ela é uma pessoa ativa, não necessariamente hiperativa, tá? Existe uma diferença aí. A hiperatividade, ela tende a ser algo prejudicial, né? Enquanto uma pessoa que ela é somente proativa, isso não é prejudicial para ela, para a saúde dela, enfim, tá? Essas são coisas diferentes também, a gente não pode confundir. Mas falando da ansiedade, eu preciso, então, trabalhar essa parte emocional, aprender a identificar o que me deixa ansioso e mudar esses padrões de comportamento. Como alguém falou aqui, poxa, eu já identifiquei que eu faço muitas coisas, eu me proponho a fazer muitas coisas no meu dia. Se você já está colocando ali na sua agenda que você vai fazer aquelas 1000 coisas, você sabe racionalmente que você não vai dar conta, por que você não tira metade das coisas que você se propôs a fazer ali e passa para o dia seguinte? Né? Simples assim, gente. São soluções simples, né? Soluções simples que caibam aí dentro do seu dia. Se você já identificou que você pensa muitas coisas ao mesmo tempo, para de fazer isso, né? Toda vez que você se pegar pensando em mais de uma coisa, fala, opa, não, agora é hora disso. Agora é hora de pensar nisso. A nossa mente, gente, ela é tão poderosa, se vocês soubessem, né, o poder que ela tem, vocês com certeza usariam isso mais a favor de vocês, né? Ah lá, respiração profunda me deixa mais tranquila. Trabalhar fora de casa também gera a correria, ainda mais quando o marido não tem tempo para resolver as coisas dele e pede ajuda, né? Tudo é questão da gente se organizar, né? A gente dá conta de tudo, desde que a gente estabeleça um horário para cada coisa, né? E aí vai ficar tudo bem. E isso, gente, eu não tenho como falar aqui para vocês o que é que vocês têm que modificar. Você precisa perceber o que te deixa ansioso, né? O que deixa o seu filho ansioso? Ajuda ele a identificar essas coisas, percebe os padrões de comportamento que está por trás e simplesmente modifica. Pode ser que da primeira vez que você for modificar isso, também não vai dar muito certo. E você vai tentando, e você vai testando, até você encontrar um novo comportamento que não gere mais aquela ansiedade. Aí você vai batalhar para persistir naquele comportamento, até que ele se torne um hábito aí para você, certo? Olha lá. Gostei muito de você. Você falou sobre a questão do ambiente influenciar o comportamento. Meu esposo está tentando ajustar isso também, porque começamos a perceber que faz todo o sentido e interfere diretamente nele. Sim, porque a criança ela vai espelhar, né? O que os pais estão fazendo. Porque, gente, pensa você quando você era criança. Quem eram os seus pais para você? O que seu pai e sua mãe faz, para você sempre está certo. É aquilo que está certo. E é aquilo que você vai fazer, né? Então, independente, eu nunca me esqueço, e a gente pode pegar exemplos de outras pessoas também, né? Não só dos pais, mas enfim. E a gente vai achando que aquilo está certo até que alguém nos mostre o contrário, né? Uma vez eu vi uma prima minha falando alguma coisa desrespeitosa para a mãe dela, que eu não me lembro exatamente qual era a palavra. E a mãe dela não fez nada, eu falei, legal, né? Eu era bem pequena, tá, gente? Eu era bem pequena, eu devia ter uns 6 aninhos. Eu falei, legal. E fui reproduzir a mesma coisa para minha mãe, né? Porque eu falei, poxa, a minha prima fez, da mesma idade que eu, a mãe achou que tá tudo bem, então eu acho que também tá tudo bem, né? E aí eu fui e tentei reproduzir isso com a minha mãe também, só que aí não deu certo, né? Ela me corrigiu, falou que estava errado, e eu falei, opa, então ok, tá errado. A criança é assim, né, gente? Ela vai testando, ela vai reproduzindo tudo aquilo que ela vê. Cabe a nós, pai e mãe, orientar e falar, não, filho, isso não é correto, isso é correto, né? Só que aonde que ela vai aprender mais? É nas suas palavras ou nas suas atitudes?
nas suas atitudes, né? É no seu exemplo, é dando o exemplo que a gente ensina para os nossos filhos, certo? E então, gente, essa questão, o ambiente emocional, né? Observe esse ambiente emocional que você tem oferecido aí na sua casa. Ele é um ambiente propício para a ansiedade? É um ambiente de muita agitação, né? Lembrando que quando a gente fala de criança, as telas envolvem muito a questão da agitação também. Qual o tempo que você tem exposto os seus filhos aí às telas, né? Celular, tablet, TV, videogame, enfim. Esse é um ponto que não é da aula de hoje, né? Mas cabe falar aqui também, porque envolve também essa questão da ansiedade. Mas todo esse ambiente emocional, né? Observa e você vai modificar. E você vai modificar pequenas coisas. Não é grandes coisas não, tá, gente? São pequenas coisas. Por exemplo, queria propor algo aqui para vocês testarem, né? Aí na semana de vocês. Vou propor algo aqui, e aí vocês, para que vocês façam com os filhos ansiosos aí de vocês, certo? Ou com vocês mesmo, né, gente? Toda vez que você se vê, eu vou propor isso para você, tá? Para você. Toda vez que você se vê, você perceber que você está começando a ficar ansioso, você vai parar e você vai falar, opa, deixa eu tentar entender o que está por trás dessa ansiedade aqui. Então, vamos pegar um exemplo bem corriqueiro, vai. Você está atrasada, de repente, para buscar seu filho na escola. E, sei lá, por alguma razão, você viu que você vai se atrasar, não vai dar tempo, e você começou a ficar ansiosa com aquilo. Ok, você identificou que você está ansiosa? Você vai parar naquele momento, você vai tentar identificar a causa dessa sua ansiedade. E você vai pensar, tem algo que eu posso fazer agora para eu diminuir essa ansiedade? De repente é algo bem simples, né? Ah, não, eu posso parar o que eu estou fazendo agora, que de repente não é tão importante para conseguir chegar a tempo e pegar meu filho na escola. Mas de repente você vai se perceber que não tem nada que você pode fazer, que você não tem controle daquela situação. E aí, se você perceber que você não tem o controle daquela situação, você não vai fazer nada. E você vai simplesmente redirecionar o seu pensamento para outra coisa, né? Então, de repente, você já está no caminho. Eu peguei o exemplo aqui, né, da escola. Você já está no caminho, mas você pegou um trânsito, você vai chegar atrasada. Seu filho vai ter que esperar, não vai ter o que fazer. Adianta ficar ansioso essa sua atitude de ansiedade, esse seu sentimento de ansiedade, ele está te ajudando nesse momento? Se você perceber que sim, ok. Se você perceber que não, simplesmente muda o foco e vai fazer outra coisa, né? Muda o foco e vai fazer outra coisa. De repente você está, sei lá, no carro, você vai ligar o som do rádio, você vai curtir aquele momento até você chegar na escola do seu filho. Esse é um pequeno teste aí para você fazer durante a sua semana. Identificar a causa naquele exato momento. E você pode, uma vez que você conseguir fazer isso com você pode também fazer esse teste aí com o seu filho, para que você consiga ajudar ele a também identificar as causas aí da ansiedade dele. Lembrando que no TDAH não é só a parte emocional que a gente trabalha, né? Mas grande parte é, tá, gente? Então, se você conseguir orientar e ajudar os filhos a gerenciar essa ansiedade dele, certamente toda a parte da agitação e da hiperatividade do TDAH também vai ser amenizada, certo? E aí eu quero saber de vocês que conseguiram, né, ficar na live aí até o final, porque a gente teve um contratempo aí, que acabou a luz aqui no meio. Conta para mim se deu uma clareada aí com relação a essa questão da ansiedade dentro do TDAH. Deu uma clareada? Sim ou não? Hoje a gente nem conseguiu entrar pelo Instagram. Olha aí. Exatamente, não basta ensinar o caminho, precisamos guiá-los, né, pelo caminho. Afinal, para isso que estamos aqui, né, Fabi? Depois que o meu esposo passou na psicóloga, o meu filho melhorou muito. Legal, provavelmente a psicóloga orientou ele
corretamente, né? Que bom. E a gente tem que ter essa consciência também, né? Se o profissional está ajudando, se ele não está ajudando. E, gente, é na causa do problema. Não adianta a gente ficar apagando fogo, não adianta você ficar falando para o seu filho respirar fundo, para ele fazer 1000 coisas para conseguir se acalmar. Não adianta. Não adianta você ir na consequência do problema, você precisa ir na causa, tá? E aí você vai conseguir, de fato, ajudar ele com consistência, certo? Então é isso, meus amores. Desculpem pelo imprevisto que tivemos no meio do caminho aí da live de hoje, mas eu espero que tenha ficado claro, né, aí para vocês, essa questão da ansiedade. Na semana é mais fácil de controlar a correria. Para algumas pessoas, sim, né? Para outras, talvez seja mais difícil aí. Tudo vai de você entender qual é a sua rotina, né? Organize a sua rotina aí de acordo com a maneira que é melhor para você, no sentido de evitar essa ansiedade, né? E a questão da organização, gente, como eu falei, ela vem antes, né? Você não tem dificuldade de se organizar porque você é ansioso. Você é ansioso porque você não se propõe a se organizar, tá? Então tente inverter as coisas aí que você vai ver que vai funcionar, certo? Então é isso. Beijos no coração e até a próxima.